Graças a Deus. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus ilumine a sua família e prospere os seus caminhos. Povo querido, mais um dia firmes na fé, clamando, lutando pela nossa casa, lutando pela nossa família. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você está há algum tempo nessa guerra, você está há algum tempo nessa batalha, para ver a sua família na presença de Deus. E por algum instante, por algum momento, por alguma fase da vida, talvez os seus joelhos vacilaram, as suas mãos se tornaram frouxas. Mas deixa eu lhe dizer algo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, através do profeta Isaías, ele nos promete a restauração de Sião. Sião é a nossa vida, Sião é a nossa família, Sião é o povo de Deus. E ele diz que vai fortalecer as nossas mãos e firmar os nossos joelhos. O que o nosso Deus está dizendo? Que ele vai nos ajudar nessa guerra, que ele vai nos ajudar nessa batalha. Você tem consagrado a sua família, você tem consagrado o seu lar, você tem colocado a sua família, a sua casa, o seu lar, debaixo de oração, debaixo de clamor, debaixo de jejum. E às vezes o cansaço tem batido, às vezes por essa batalha está se estendendo há um bom tempo já, as mãos estão frouxas, mas não desiste não, continua, porque toda oração é ouvida por Deus, todo clamor chega até o ouvido do nosso Deus, os seus propósitos, eles não têm sido em vão. Talvez um milagre ainda não aconteceu, o anjo não desceu com a vitória, mas lembre-se de Daniel, ele orou, o Senhor trocou os anjos e a vitória se chegou sobre aquele homem. E não vai ser diferente na nossa vida. Os nossos olhos contemplarão a glória de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. E eu não estou te falando isso para te agradar não, meu amigo. Eu não estou falando isso para encher o seu coração de alegria não. Eu estou te falando isso porque é bíblico. Eu estou te falando isso porque Deus, ele quer realizar os sonhos, os projetos dele na minha e na sua vida. E é projeto de Deus que toda a nossa casa venha servir ao Senhor, que toda a nossa casa venha caminhar junto com Ele, diante da palavra dele. E para que você entenda o que está sendo dito, olha o que está escrito na palavra de Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Muito bem, olha o que você leu comigo. Fortalecei as mãos o quê? Frouxas. Você já segurou algo por muito tempo? O começo é fácil segurar, é ou não é? Mas com o passar do tempo a mão vai ficando cansada, os dedos não seguram mais com a força que antes, e quando você menos espera, a mão fica frouxa e aquilo que estava sendo segurado cai. O que Deus está dizendo a nós? Fortalecei as mãos o quê? Frouxas. A nossa batalha contra os espíritos imundos, para que a nossa casa venha a ser abençoada, tem feito muitas das vezes as nossas mãos ficarem como? Frouxas. Porque nós temos segurado por tanto tempo a espada que tem ficado pesado, que às vezes a nossa força tem se esgotado e por algum minuto nós deixamos a nossa arma de batalha cair no chão. E qual é a minha arma de batalha, pastor? É a palavra de Deus. Lembra de Jesus quando ele foi tentado no deserto pelo diabo? O diabo tentou Jesus com a palavra, mas Jesus com a palavra revidou, porque a palavra ela é tanto arma de ataque como arma de defesa. Então, muitas das vezes, as nossas mãos estão frouxas, a palavra cai e nós começamos a lutar de forma física, de forma terrena e não mais espiritual.
Muitas das vezes você quer trazer a sua casa para a presença de Deus com coisas terrenas. E infelizmente isso não acontece. Quer um exemplo? Vai vir um cantor famoso, um pregador famoso. Vamos lá, aí você chama o seu familiar. Vamos lá, vai vir um fulano, vai vir um cicrano. Eles até vêm. Eles se encantam com a estrutura montada. Eles se alegram com aquilo que eles veem. A palavra até mesmo fala com eles. Mas quando eles saem daquela estrutura para fora e voltam para a realidade, se não foi feito da forma certa. Qual é a forma certa, pastor? Debaixo de oração, de jejum, de consagração, debaixo da palavra de Deus. O encanto passa e acaba. E eles não se agarram com Deus. Mas se for da forma certa, debaixo de oração, de jejum, de consagração, eles vêm, a palavra entra no coração, eles ficam com aquilo na cabeça, deitam com aquilo na cabeça, acordam com aquilo na cabeça e falam, não, eu tenho que caminhar com o Senhor. E caminha. Mas para que isso aconteça, a espada, a arma, não pode cair da onde? Das nossas mãos. Elas não podem se afrouxarem. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de clamar. Nós não podemos deixar de invocar o nome de Deus para que Ele venha fazer a sua boa obra na nossa casa. Quando eu faço da forma certa, a minha família firma com Deus. Quando eu não faço da forma certa, eles não firmam. É isso que eu quero que você entenda. É isso que a palavra está dizendo. Firmarei as mãos o que frouxas. Porque a gente pensa que a música bonita vai alcançá-los. A gente pensa que aquele pregador com aquela palavra vai alcançá-los. A palavra, ela tem poder. Só que para ela ter poder, ela tem que cair na terra fértil. E todos nós sabemos, entenda o que eu quero lhe dizer. A terra fértil, ela tem que ser preparada. Por mais que você esteja numa terra ótima, maravilhosa, se você não prepará-la para receber a semente, de nada o que adianta. Ela pode até vingar, mas se não houver um cuidado, não vale o que? De nada. E o cuidado, o tratamento, é a oração, é a palavra, de Deus. Essa palavra te muda. Firmar os joelhos vacilantes. Na batalha, na guerra, às vezes a gente estamos cansados, estamos fadigados, e os nossos joelhos o quê? Vacilam. Entenda algo, os pés sustentam o nosso quê? O nosso corpo. A musculatura do quadril nos faz ficarmos eretos, firmes. Mas se os nossos joelhos não estiverem saudáveis, a gente não fica firmado. A gente fica como? Molenga. A gente até caímos. O que ele está dizendo? Firmarei os joelhos vacilantes. É que você não vai cair. Cair em qual sentido? Você tem orado, você tem clamado, você tem jejuado pela sua família. Mas o diabo, sabendo o que você tem feito, ele se apossa daquela vida. Entenda o que eu quero lhe dizer. Se apossa daquela vida e te ataca com palavras, te ataca criando situações dentro de casa, te ataca até mesmo de uma forma física, através daquela vida. E você esquece do que você tem feito espiritualmente e age de forma o quê? Natural. É uma palavra que não deveria sair dos seus lábios, é uma atitude que não condiz com um homem e com uma mulher de Deus. Isso é os joelhos vacilarem. É você jogar fora tudo aquilo que foi feito no decorrer do tempo. Você tem ouvido a palavra, você tem sido orientado, seja você evangélico ou não, seja você da fé ou não, mas você está ouvindo, essa palavra está tendo algum efeito na sua vida. Só que o negócio é, como é que você tem usado essa palavra após que você ouve? Muitas pessoas, ela ouve a palavra, mas a forma que ela tem
agido com aquela palavra, a forma que ela tem manifestado aquela palavra em sua vida, muitas das vezes tem sido o contrário do que ela realmente tem que ser aplicada. Ela vacila com o joelho toda vez. É aquela pessoa que vive brigando, é aquela pessoa que vive falando palavras torpes. O que é palavra torpe, pastor? É palavras errôneas, é palavra de xingamento, é palavrão, é palavras que machucam, é assuntos que nós sabemos que não devem ser tocados, e mesmo assim nós tocamos, gostamos de colocar a mão na ferida, mexer para um lado, para o outro, nunca permite aquela ferida cicatrizar. E por aí vai. Deus falou aqui através do profeta: vou fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Você vai ter força para lutar, você vai ter força para orar, você vai ter força para jejuar, você vai ter força para clamar, força para fazer propósito e firmar o joelho. O joelho vai vacilar, mas não. Você vai ficar firme. O diabo vai atacar, o diabo vai vir com a investida dele, mas os seus joelhos não vacilarão. Eles ficarão firmes, firmados na onde? Eita Deus, na palavra. E a palavra vai se cumprir na sua família. O título do que nós acabamos de ler está escrito assim: a felicidade futura de Sião. Deus quer encher o seu rosto. Eita Deus, o Senhor quer encher o seu coração, o Senhor quer encher os seus lábios de um cântico novo, de uma alegria nova. Mas para que isso aconteça, se fortaleça em Deus, fortaleça as mãos e os seus joelhos. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para compreender? Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua e juntos orarmos e invocarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, meu Deus, só o Senhor, meu Pai, para nos dar força. Só o Senhor, meu Pai, para nos ajudar nessa batalha, nessa luta. Só o Senhor para nos ajudar nessa guerra. Sem o Senhor, nada nós podemos. Sem a Tua ajuda, nada nós conseguimos. Pois o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz, meu Pai. O Senhor é tudo em nossas vidas. E, meu Pai, como as mãos serão fortalecidas e os joelhos firmados, se o Senhor não estiver conosco? Muitas das vezes nós pensamos que a força vem da gente. Nós pensamos que o nosso conhecimento, que a nossa sabedoria pode alcançar a nossa família. De um certo modo, até que sim, mas eles são limitantes. Pois quantas vezes nós já gastamos o que não tínhamos, meu Pai, para internar aquele familiar viciado. Ele entra em clínica e sai em clínica, mas continua na dependência da droga, na dependência do álcool, na dependência do jogo. Quantos, meu Pai, perdões nós já ouvimos do nosso companheiro, da nossa companheira, dizendo que não iria se repetir mais a atitude tomada, o ato feito que nos machucou, que nos feriu. Quantas vezes? Várias e várias vezes. E mesmo assim tem se repetido. Já usamos, meu Pai, muitas das vezes, todas estratégias os quais o mundo nos apresentou e nada aconteceu, nada mudou, porque o mundo é limitante, o nosso conhecimento é limitante, mas o teu poder não. Então entra na nossa casa, entra na nossa família, meu Pai. Nós oramos por eles, nós intercedemos por eles, nós temos cobrido eles de oração, meu Pai, pois sabemos que o poder do Senhor pode se cumprir, sabemos que o seu poder não falha, que a tua palavra é eficaz. Então alcança a nossa casa, alcança a nossa família e faz o extraordinário, faz
um milagre acontecer, meu Deus, em o nome de Jesus. Quebra, meu Pai, toda a corrente do inferno, quebra os cadeados que tem trancado, meu Pai, a nossa família no fundo do poço, que tem prendido a nossa família nas doenças, porque, meu Pai, nós não aceitamos, meu Senhor, ver a nossa casa escrava de enfermidades, escrava de doenças, meu Pai, geração após geração. Não, meu Pai, nós lhe pedimos, quebra essa maldição, quebra este jugo e traz livramento, traz resposta, traz transformação ao nosso lar, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, visita cada família, visita cada lar, e o que nós, meros mortais, não podemos fazer, mas o Senhor, como um Deus tão grande, pode. Faz hoje, meu Pai, na nossa família, faz hoje na nossa casa, e os salva da perdição, os salva do caminho da destruição, e faça-os, meu Pai, ter um encontro com o Senhor. Faça-os, meu Pai, com que os seus olhos sejam abertos para a tua luz. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, fortalece as nossas mãos, que elas não venham ficar frouxas, mas venham ser fortalecidas, para que assim, meu Pai, venhamos ter condições de continuar a lutar. Firma os nossos joelhos, meu Pai, para que não venhamos cair em tentação. É isso que eu e os teus servos lhe pedimos e lhe agradecemos, pois temos uma certeza: o Senhor nos ouviu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza: o nosso Deus, o Deus poderoso, nos ouviu, e nós veremos a glória de Deus na nossa casa. Amém? Fica com Deus e até mais.